Vou na igreja, tem gente que é Ronildo, tem gente que outro que nem me considera nem crente, é o Ronildo. Eu vou outra Sim. igreja, missionário. Eu vou outra igreja, evangelista. Então, assim, pra mim, cara, é Tô- independente. É isso aí, galera. Vocês entenderam, entendeu? Pode chamar ele de irmão Ronildo, Já começou? Ronildo. Já começou, já. Nossa! Paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui com meu primo, né, e amigo de muitas datas, Ronildo. Tá aí pra gente conversar e falar um pouco sobre um assunto muito legal, né? Fala aí um pouco aí de você, meu nego. Sempre um prazer, Heber, estar junto com você. Você que, pra mim, sinceramente, é uma referência aí no mundo da Tamo música junto. gospel, né? Pelo Amém. fato de te conhecer desde pequeno e saber que Sim. você, assim, procurou se aperfeiçoar e hoje leva a palavra de Deus É verdade. através da música. Já tô sabendo que você tá até pregando agora também. Sim, tentando. Fico feliz demais com isso, Amém. né? Bom, meu nome é Ronildo Dantas, né? Eu gosto Isso. particularmente desse Dantas, sou apaixonado pelo meu sobrenome. E hoje eu sou um cara muito apaixonado por Deus, sou um cara apaixonado pelo estudo da palavra, sou um cara apaixonado pela vida, né? E hoje você é pai, né? Pai do Graças a Deus. Matias, meu priminho. Que Graças a bênção. Deus. E tem uma coisa que assim eu aprendi muito com Jesus, foi ser apaixonado por pessoas, né? Quem não ama pessoas não pode liderar, não pode ter Verdade. cargo de liderança na igreja. E eu amo pessoas, eu gosto Importante isso, você falar de isso. estar com pessoas. Hoje eu sou um acadêmico na psicologia, graças a Deus me formo ainda esse ano, daqui a Oh, alguns meses, né? que bom. E é isso aí. Acho que não Olha preciso falar só. muito, não. Que bom, é isso aí. E hoje a gente vai bater um papo muito importante, assim, muito bacana. Você me mandou, né, alguns temas e tal. Sim. E eu achei bem legal os temas que você me mandou. Eu fiquei até na dúvida, assim, inclusive. Aí eu até falei, pô, vamos falar São desse, né? temas recorrentes, né? Tá no nosso dia a dia, né? Sim. E são importantíssimos. E a gente vai falar agora, né, sobre empatia, né? E eu não esperava, Não sinceramente, eu não esperava esperava esse tipo de tema. não esperava. Então, são temas. Por que eu escolhi te mandar esses temas? Porque normalmente, Heber, são temas que, entre aspas, estão na moda. Todo mundo quer falar sobre isso. Só que Sim, assim, por exemplo, nós vamos falar aqui hoje sobre empatia. É um tema muito falado, mas pouco praticado. Todo mundo quer falar hoje sobre verdade, resiliência, sobre empatia. verdade. E no meio cristão, deveríamos ser os primeiros a falar sobre esses temas. Por quê? Porque nós temos exemplos bíblicos, né? Jesus, eu hoje, por exemplo, como acadêmico de psicologia, eu vejo que Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. Porque Jesus não apenas curava as pessoas ali do seu estado físico, mas Jesus Sim, curava o estado emocional. Jesus sim, tocava na alma das pessoas, né? verdade. E assim, primeira coisa que nós precisamos entender é o termo. Empatia não tem nada a ver com simpatia, porque simpatia, muita gente é simpático, né? Sim. Agora, empatia, o que esse termo quer E a dizer? simpatia, ela é tipo assim, eu quero ter algo, então eu preciso agir de uma forma que eu consiga me beneficiar. A simpatia também pode ser usada para isso, né? Sim, Para a pessoa se beneficiar de uma outra pessoa, de alguma coisa, né? sim, exatamente. Como que a gente identifica uma pessoa com essa característica da simpatia? Pessoa que está sempre sorrindo, É. sempre alegre, que cumprimenta todo mundo, né? Uma pessoa assim que está no meio que eu digo assim, no meio popular, né? O popular do simpático é aquela pessoa que está sempre ali. Bacana, né? Fulano é bacana, gente boa. E Sim, assim, esse termo se diferencia demais, né? demais do termo empatia, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Porque a empatia, ela, quando nós pensamos nesse termo, ela vem da seguinte forma:
as pessoas que não têm o conhecimento necessário para falar da empatia, ele vai dizer que empatia é se colocar no lugar do outro. Ok, ela não deixa de estar errado. Sim. Só que a empatia é muito mais do que isso. Se a gente pegar alguns exemplos bíblicos, né, vamos pegar aqui o exemplo do bom samaritano, né, já que a gente está falando desse tema que eu considero muito importante. Jesus, ele, se eu não me engano, Lucas 10, ele disse o seguinte: ele propôs, na verdade, uma parábola em resposta àquilo que tinham perguntado a ele. Um homem foi espancado e foi largado à beira da estrada, correto? Sim. Passou por ele duas pessoas de extrema importância para aquilo que nós deveríamos entender da prática da empatia, correto? Então, por exemplo, a Bíblia diz que primeiro passou um sacerdote. Isso. Segundo, passou um levita. Duas figuras importantes do meio cristão, certo? Sim. Duas figuras muito importantes. E elas simplesmente passaram como se nada tivesse acontecendo. É como se aquilo não fizesse, não mexesse comigo. É como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Elas simplesmente passaram. Mas a Bíblia diz que apareceu um homem de Lucas o quê? Tá vendo? Lucas 10. Lucas capítulo 10. Deixa eu confirmar aqui, tá a partir do versículo 30. Lucas 10, 30. Se quiser ler, para mim... Só para as pessoas, né, verem que a gente vai na Bíblia, né? Não Sim. É nada da nossa cabeça. Lucas 10. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando quase morto. Olha que situação, hein? Misericórdia. Que situação. Olha só, sabe alguns pontos que me chamam a atenção aí? A Bíblia diz que esse homem foi espancado, cara. Você já imagina, só o fato de você imaginar como que você se deparar com alguém espancado. Você imagina a pessoa como? Machucada, né, com dores. E a Bíblia diz aí que o sacerdote e o levita, eles simplesmente ignoraram aquela pessoa. Aí eu te pergunto, né, aonde está a empatia aí? No coração dessas pessoas, desse sacerdote, desse levita, não existe. Ou seja, naquele momento era uma oportunidade deles praticar a empatia, porque a empatia muitas vezes ela funciona da seguinte forma: as pessoas costumam dizer assim, empatia é você se colocar no outro, no lugar do outro, na verdade, sentir a dor do outro. Claro que quando eu digo que eu tenho que me colocar no lugar do outro a ponto de sentir a dor, claro que é difícil eu sentir, porque assim, as experiências da vida são diferentes. Às vezes eu tenho uma experiência de um luto, aí eu chego para você e falo, Heber, tá doendo muito. Aí você diz, eu sei como é. Não, você só vai saber se um dia você passar por o processo do luto. Mas a empatia, ela funciona da seguinte forma. Você pode estar passando por um momento de dor, eu dei o exemplo aqui do luto. Sabe o que é empatia? É eu sentar do seu lado, muitas vezes, e às vezes não precisar falar nada. Mas eu demonstro em minha atitude, não em palavras, que eu estou ali para o que der e vier. Então, muitas vezes você descer até o buraco mais profundo, mesmo que esteja em silêncio, mas você demonstrar que está ali ao lado. Esses homens, eles não tinham obrigação nenhuma, tanto o levita, nem o sacerdote, ele não tinha obrigação. Agora eu te pergunto, o bom samaritano também tinha obrigação? Não. E por que ele socorreu? Porque ele sentiu na pele, talvez, que eu digo sentir na pele assim, ele não foi espancado. Mas Hebreus, olha só, Heber, que coisa interessante. Olha o que Hebreus, capítulo
13, versículo 3 diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele. Que coisa forte, hein? Verdade. E aí ele diz o seguinte: dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. É isso que esse homem sentiu, esse bom samaritano, quando ele passou. Claro que ele não pôde sentir na pele, mas na alma dele, no espírito, ele sentiu a dor do próximo. E o que ele fez? Ele socorreu aquele homem, levou até um determinado lugar, cuidou dele, das feridas e ainda pagou uma outra pessoa para que cuidasse dele até que ele pudesse retornar. Então, assim, por mais que ele não tivesse na mesma situação de talvez ter passado por essa experiência de ser espancado e chegar quase a morrer, mas ele sentiu essa dor na alma. Você já teve essa experiência de talvez não fisicamente, mas sentir a dor do outro na alma? Sim, A empatia é isso. É você sentir a dor na alma. É você muitas vezes olhar e falar assim, cara, fisicamente não, mas aqui dentro eu sinto, eu posso, assim, não talvez sentir exatamente o que você sente, mas eu consigo. Eu fiquei machucado também. Sim. Por dentro, então. Exatamente. Então, eu, por exemplo... Porque as feridas, elas não ficam só no corpo, né? É igual nessa situação aqui de Lucas. Poxa, não de Lucas exatamente, né? Mas a história do bom samaritano, o que acontece? Imagina uma situação dessa, cara, no dia a dia. A pessoa, além de ela ser assaltada, perder as coisas e ainda ser maltratada. Imagina. Sabe assim, é uma injustiça dobrada, né? Então isso acaba não ferindo só o corpo, mas a alma também, né? Exatamente, você foi bem nas palavras, porque você disse o seguinte: a partir do momento que você sofre, como esse homem sofreu, as feridas não é só física, mas as feridas são da alma também. E Jesus, em toda a história, assim, enquanto ele pregou, Jesus curava as pessoas de uma forma tão interessante que você pega o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Sim. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada, correto? Sim. E assim, Jesus, quando sentiu que alguém o tocou, e ele entende que alguém o tocou, porque ele diz, de mim saiu virtude, e ele quis conhecer, saber quem era. Aí alguém diz, mas por quê? Porque Jesus queria conhecer o estado, ele queria saber quem era aquela pessoa. Sim. Isso me chama muita atenção, porque assim, Jesus quer conhecer a pessoa. Verdade. E aí, assim, aquela mulher, a Bíblia diz que ela fica desesperada, trêmula. Por quê? Porque ela não queria ser identificada pelo fato da cultura da época não permitir mulheres num estado como ela se aproximar de pessoas que estivessem numa situação, vamos se dizer, olhando para o normal da sociedade, né? Vamos se dizer assim, ela era uma pessoa fora do padrão da sociedade e ela vai até Jesus no meio da multidão. Quando Jesus olha para aquela mulher, imagina só o desespero daquela mulher. Qual era o pensamento dela? Agora eu vou sofrer retaliação, né? Alguém vai me xingar, vai me arrastar para fora da cidade. A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar pelo fato dessas mulheres... Da cultura, né? Da cultura. Então, como ela tinha esse problema, o normal ela era ser discriminada, né? Chutada para fora da cidade. E aí Jesus olha para ela e Jesus, com toda a sabedoria e paciência do mundo, Jesus diz, vá em paz, a tua fé te salvou. Imagina o estado de ânimo dessa mulher, Heber, a partir daí. Jesus não só curou ela fisicamente, mas imagina só, Jesus curou a alma daquela mulher. Então ela saiu dali, creio eu, de uma forma totalmente reconstruída, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Verdade. Porque todo mundo que passa por uma situação como essa mulher do fluxo de sangue, ou como
o rapaz aqui que nós vimos na história aqui do bom samaritano, todos eles carregavam feridas, traumas interiores que só podem ser curados através de alguém que realmente tenha um espírito empático, ou seja, sim, a ponto de se importar. Você vê aqui que nós lemos aqui em Hebreus, e Hebreus deixa uma coisa assim muito, como que eu posso dizer assim, muito séria, porque ele diz assim, olhem para os presos, olha o que é empatia, olha que coisa interessante. Ele diz assim, olhem para os presos como se vocês estivessem presos. Então, a empatia é um olhar diferenciado. Isso que eu ia falar, a empatia muda a forma de você enxergar as coisas. Exatamente, exatamente. A empatia muda... E é legal isso, porque a empatia é diferente de você ter dó. Exatamente. Né? Tem pessoas que confundem ter dó de alguém com... eu sou uma pessoa que eu tenho empatia. Não é, você teve dó da pessoa. Exatamente. Ou às vezes... por alguma situação, você às vezes quis recompensar a pessoa pelo fato de ser uma pessoa conhecida, próxima de você. Isso. Mas a empatia ela não se restringe só às quem pessoas... você conhece. Exatamente. Que eu ia dizer do meu convívio social. Aquele bom samaritano, ele não conhecia aquele homem. Verdade. Mas mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu olhar para aquele homem, ele conseguiu enxergar a dor dele e ele disse, consigo mesmo, eu posso fazer alguma coisa. E foi o que ele fez. E olha que louco que eu acho, que você pega trechos assim de histórias da Bíblia, tem uma riqueza de detalhes que é impressionante. Você está entendendo? É uma riqueza Sim. de detalhes assim que foge um pouco da nossa ótica e da nossa visão, né? Se você não fala, Deus... tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, me mostra, né? Isso é tão interessante do que você está falando, porque assim, quando a gente lê alguns versículos como esse na Bíblia Sagrada, a gente passa a caminhar com uma perspectiva diferente daquilo Sim. que nós antes enxergávamos de uma outra maneira. Então, por exemplo, quando eu olho para uma história dessa, e a vontade que eu tenho é também de me comportar assim. Verdade. Isso que é legal da Bíblia, porque o Evangelho é transformador. E assim, não deveria, pelo menos, ou não deve existir no nosso meio alguém mais empático do que nós mesmos. Porque somos nós que estamos encarregados de fazer a obra de Deus, somos nós que nos envolvemos com pessoas, e pessoas precisam de Deus. E nós só vamos conseguir levar, na verdade, essas pessoas até Deus, a partir do momento que nós conseguir transmitir essa empatia. Verdade. Então, como que eu transmito isso? Mostrando o quanto eu me importo. Quando eu leio uma história como essa, eu me alegro e tento reproduzir ela na minha vida. Porque assim, quando eu passo por uma rua, quando eu passo por um determinado local e eu vejo uma situação, eu não posso simplesmente, Heber, como homem de Deus, querer ignorar aquela situação, fingir que não é comigo. Não Sim. tem nada a ver. Por mais que eu não consiga fazer alguma coisa naquele momento, mas o sentimento que eu carrego, que eu saio dali, na verdade eu preciso fazer alguma coisa. E o legal de você falar isso é que assim, a humildade, ela está intercalada, né, nessa questão, porque tem uma frase que eu aprendi e eu levo comigo porque é uma verdade. Um exemplo, a frase é assim, teu ego é do tamanho da tua fraqueza. Então tá dizendo o quê? Se você alimenta o seu ego, você vai ser mais fraco ainda. Tá entendendo? Sim. E se você cultiva a sua humildade, busca ter mais humildade, você será mais forte, porque o teu ego vai ser menor. Né? Sim. Então, a sua fraqueza será menor. Todos nós temos fraqueza, mas será menor. Isso, né? São características assim, muito semelhantes e que nós,
como homens de Deus, precisamos adotar em nossas vidas, né? Sim. Então, assim, a empatia, ela tem muito a ver com a humildade, sim. Porque uma pessoa arrogante, o que que ela vai, quando ela se... Empatia ela vai ter, né? Qual vai ser a atitude dela em relação a uma situação como essa que nós vimos aí na parábola que Jesus conta do bom samaritano? Verdade. Dependendo da pessoa, cara, ela vai até chutar. Passar por cima. Ou então vai pensar assim, ó, tá passando por isso porque merecia. Exatamente. Né? Mas você... O karma, né, que diz. Essas coisas que você acabou de falar, é o tempo da ignorância, né? São pessoas que, assim, talvez se converteu e ainda estão vivendo no tempo da ignorância, não entenderam o que é a graça ainda, né? A visão real, né? Então, é muito importante você ter falado dessa questão da humildade, porque casa muito realmente com a questão da empatia. E você tinha me mandado um tema também, que é tipo, questione-se, né? Porque muitas das vezes a gente quer questionar o que está fora, mas não quer questionar o que está dentro de nós, né? Exatamente. Eu quero questionar o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala. Tudo bem, eu acho que é normal, mas eu acho que primeiramente a gente tem que questionar dentro da gente. Sabe assim, esse questionamento, poxa vida, é um exemplo, é sobre a própria empatia. Às vezes a gente conhece a palavra, mas não se aprofunda. Exatamente. Mesmo sabendo que é uma palavra que tem muita profundidade, né? Exatamente, porque assim, quando eu pensei nesse tema questione-se, eles também servem para tudo que nós lemos aqui dentro da Bíblia, porque, por exemplo, eu fiquei pensando depois, meditando, será que aquele levita, aquele sacerdote, eles questionaram-se depois a atitude deles? Porque assim, eles não demonstram atitude de misericórdia. Sim. Mas assim, depois daquela situação, eu fico tentando imaginar, será que eles se questionaram? Tem pessoas que não, para ela tanto faz, passou, porque não faz parte do caráter dela. Verdade. Agora, igual eu te contei algumas histórias ontem, a gente conversando, tudo que acontece na minha vida, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu começo a me questionar. Será que eu deveria ter falado isso? Verdade. Será que eu deveria ter agido dessa maneira? Será que isso foi bom para mim ou para aquela pessoa ou vice-versa? Então eu preciso me questionar, porque assim, nós estamos no ano 2021 e geralmente no ano de sempre na virada do ano, a gente, eu pelo menos tenho o costume de trabalhar o meu livro dos sonhos. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. Normalmente a gente faz um livro para o ano. Então, a gente coloca lá o meu sonho... Tudo que a gente fez no ano passado, tudo que a gente vai fazer nesse ano. Tudo que a gente, na verdade, almeja alcançar no ano seguinte. Então, por exemplo, meu livro dos sonhos para 2021. Eu quero comprar uma casa própria. Eu quero trocar de carro. Eu quero viajar. Eu quero conhecer os Estados Unidos. Então, você vai enumerando ali, você vai colocando uma data. Aí você vai marcando que você já conseguiu, né? Exatamente. E aí conversando com uma determinada pessoa, eu falei, você já fez seu livro dos sonhos para esse ano? Eu falei, já. E aí, muita expectativa em relação a muitos objetivos para alcançar. Eu falei, cara, esse ano meu livro de sonho vai ser diferente, porque esse ano eu estou determinado a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Eu quero ser, apesar do meu filho ser pequenininho ainda, né, apenas 4 meses, mas eu falei, eu quero ser um pai melhor do que eu fui nos primeiros meses. Eu quero ser um esposo melhor do que eu já fui até hoje. Eu quero ser um líder melhor. Eu quero ser um discípulo melhor. Um amigo melhor. Um amigo melhor. Eu quero ser um filho melhor para os meus pais. Verdade. Então, eu fiquei me questionando na virada do ano, assim, será que em 2021 eu fui um bom amigo? Será que eu fui um bom discípulo? E o legal é que isso tudo vem de um pensamento. De um pensamento. Aí quando você age, você vê a diferença, né? Exatamente. Muda muito, cara. Muda muito. E você falando disso, eu falo isso porque eu vivi uma experiência assim, de chegar a um ponto e chegar em alguém e falar assim, eu preciso de ajuda. E não é todo mundo que tem essa humildade para reconhecer. Tá,
E não, só que assim, eu digo assim, foi uma luta pra mim isso. Chegar até esse ponto, porque muitas das vezes a gente... Às vezes eu vejo assim, às vezes não é nem a pessoa não pede ajuda, não é nem porque ela é arrogante às vezes, mas porque ela tem vergonha. Também. No meu caso era vergonha, sabe? E a gente vive num mundo que, pô, você tem que ser forte o tempo inteiro, você tem que ser o cara o tempo inteiro. E nem sempre é assim, tá ligado? Exatamente. Né? Concordo. Aí eu falei, não, eu vou ter que derrubar esse meu ego, velho. Com os dois pés, não vai ser só um não, vai ser os dois. Sabe assim? Então, primeira coisa que eu fiz, pedir perdão para algumas pessoas. Sabe assim? Depois eu falei, eu preciso de ajuda. Sabe assim? Isso é muito bacana, cara. E quando você pede ajuda, às vezes a pessoa que vai te ajudar, ela também foi fortalecida ali naquele momento, porque ela viu um ato de humildade, sabe assim? Ela viu um ato, né, diferenciado, que não é tão costumeiro a gente ver, né? Isso assim, demonstra uma vontade de crescer como pessoa, né? Porque assim, o que você acabou de falar é que você quebrou um protocolo. Então, assim, por que eu digo que você quebrou um protocolo? Porque às vezes quando alguém olha para nós que somos, entre aspas, às vezes, linha de frente de uma obra, de um ministério, todo mundo acha que você é um super-homem, que você é um super... Porque, assim, às vezes a pessoa olha para nós, o tempo todo estamos sorrindo, o tempo todo estamos motivados, mas a pessoa que vê essa aparência exterior não consegue ver por dentro o que realmente, quais são os traumas, as decepções, as feridas interiores que nós carregamos. E você falando isso, eu falo assim porque eu já tenho dificuldade de tipo assim, se eu tô mal, eu demonstrar que tô de boa. Eu já tenho essa dificuldade, eu já demonstro que eu tô mal, tá ligado? Só que às vezes o problema não é nem só você demonstrar que você tá mal ou que você tá bem. Né? Nessa questão de quando você tá mal, é as pessoas saberem te ajudar. Porque muitas pessoas não se abrem, Sim. né? Não se abre para falar o que está acontecendo. E isso impede o crescimento dela. Isso impede ela de ser mais forte. Agora tem uma outra coisa. Nós precisamos também saber para quem nós abrimos o nosso coração, né? Isso. Essa questão é importante. Porque, assim, quando eu olho para minhas referências, eu tenho convicção de que são pessoas que vão me ajudar. Porque eu carrego um lema comigo. Tem experiência, né? Exato. Porque eu carrego um lema comigo. Vencedor anda com vencedor. Leão anda com leão. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito seletiva, aquilo que a gente estava conversando lá embaixo. Então, assim, eu tenho poucas amizades, mas as minhas amizades, elas são amizades verdadeiras. São pessoas que, assim, eu confio e que confiam em mim também. Porque você tá com uma pessoa no momento é diferente de você andar com a pessoa. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa tá sendo arrogante de falar que só anda com... Não, não é. Não é. Não tem essa ideia de, tipo assim, de achar que andar, você tá caminhando com a pessoa é uma coisa. Tinha um monte de gente lá com Jesus direto, mas quem andava com ele? A Bíblia diz que ele tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram mais íntimos, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu posso ter vínculo com muitas pessoas. Mas na minha... quando eu digo que eu sou seletivo, na minha perspectiva de vida, eu tenho um grupo de pessoas que eu consigo me abrir, que eu consigo me relacionar mais intimamente. Isso, mais intimidade. Profundamente. Então... Com essas pessoas, voltando ao nosso tema, eu digo que é muito mais fácil a gente ter empatia. Por quê? Porque são pessoas de vínculos, né? De vínculos próximos, pessoas que são, no ditado popular, são fechadas comigo, né? Como diz os manos, né? Fulano tá fechado comigo. Fulano tá fechado comigo, né? Verdade. E aí, pensando nisso, eu aprendi uma coisa na vida, assim, eu ando com 2 tipos de pessoas, só. A primeira pessoa, aquelas que me alimentam. Como assim as que me alimentam? As pessoas que eu aprendo alguma coisa com ela. Cara, isso é importantíssimo. E a segunda pessoa, as pessoas que eu ensino. Então, assim,
Se eu ando com pessoas que... Pessoas que vê alguma coisa de valor em você, né? Sim, Também. porque assim, ou alguém vai acrescentar alguma coisa na minha vida, ou eu vou acrescentar alguma E a coisa na nossa vida vida dela. é muito curta pra gente ficar, sabe, né? Com coisinha e fofoquinha e não sei o quê. Misericórdia. Fora que assim, hoje, infelizmente, a gente vive muito na geração mimimi, né? É assim, cara, isso está tão estabelecido que se você ligar a televisão, o maior exemplo disso hoje é o Big Brother Brasil. Verdade. Apesar de eu não recomendar as pessoas assistirem, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa para também estar por dentro do assunto, né? Sim, sim. Porque as pessoas acham que às vezes também pelo fato da gente ser cristão, a gente tem que se fechar naquele mundinho e não conhecer os assuntos do dia a dia. E você falando disso é importante. Eu ia até citar uma situação dessa quando fala do. Quando você alimenta o seu ego, você está alimentando a sua fraqueza, né? A sua maior fraqueza. E o que está acontecendo no Big Brother nesse momento é exatamente isso. Teve uma pessoa que se achava tão inteligente, alimentou tanto o ego, que hoje ela tá fraca no jogo, vamos dizer assim, no jogo Big Brother, né? Sim. Ela tá fraca, então isso reflete na vida da pessoa fora também. Fora de uma situação de jogo. Vamos dar um exemplo. A gente vive a nossa vida, tem os nossos momentos de luta, de dificuldade, e certas coisas vão refletindo na nossa caminhada, nas nossas escolhas, naquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente almeja, vai refletindo, não tem jeito. E isso que você falou é tão verdade, porque aí alguém que talvez esteja nos assistindo pensa o seguinte: mas vocês estão falando de empatia, aí você vem e fala isso agora. O que tem a ver? Que é o seguinte: por mais que a gente analisa a situação, a gente está fazendo uma análise, a gente não está aqui julgando quem está certo, quem está errado. A gente está fazendo uma análise para você ver quais são os tipos de pessoas que existem no nosso meio e que a gente circula no meio delas e quem realmente nós precisamos escolher para caminhar conosco. Isso. Né? Porque assim, aí alguém diz assim, mas talvez você pode estar sendo preconceituoso com fulano, com cicrano, com beltrano. Gente, Jesus, o próprio Jesus, ele precisou fazer uma escolha. Mas Jesus escolheu os pecadores. Jesus foi lá, pegou Pedro, que era pescador, pegou um outro que era esquizofrênico, pegou uma série de pessoas problemáticas. Só que, como nós já falamos aqui, Jesus escolheu pessoas problemáticas. Porém, o Evangelho transforma. E o Evangelho transformou essas pessoas. Então, o que eu estou dizendo... E essa é a direção que a gente está falando, da empatia, né? Sim. Às vezes você vai ter que mudar. Eu não gosto de ninguém, cada um com seus problemas, vai ter que mudar isso, não tem jeito. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, não tem jeito. Isso é a primeira coisa que tem que ser mudada, eu acredito. Vai ter que mudar. Eu estava assistindo alguns vídeos na internet, né? E assim, a internet, assim, de uma certa maneira, ela é boa, mas também ela pode ser ruim. E aí, assim, eu ouvi uma frase de uma bispa que, assim, foi um choque de realidade para mim. Porque, assim, hoje em dia todo mundo tem voz na internet, né? Verdade. E aí ela disse o seguinte, ela falou, olha, o problema da internet hoje é que ela deu voz aos babacas. E é uma coisa pesada de se falar. Sim. Mas é verdade. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, por exemplo, tentando construir... Tem outras pessoas do outro lado tentando destruir aquilo que a gente está construindo. Sim. E o que a gente está construindo aqui, por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos falando de empatia, então nós estamos querendo construir uma relação no meio do povo de Deus e até entre linhas com o público também. Em geral. Porque... fulano lá não se converteu, quer dizer que eu não tenho que ser empático com ele? Não, quer dizer que eu tenho que agir diferente, que eu tenho que ser arrogante? Não, pelo contrário. O meu testemunho, o meu jeito de falar é o que vai aproximar aquela pessoa de Jesus. Porque
a melhor estratégia que eu já vi até hoje de trazer alguém para Jesus é o teu testemunho, é como você se comporta, não é como você fala. Tem até uma frase que diz assim, as palavras atraem, mas os exemplos arrastam. E é verdade. E é igual aquela frase que fala assim, ó, o evangelho, eu não me lembro exatamente, mas é tipo assim, o evangelho não é para ser pregado, é para ser vivido. Sim. Se precisar, fale. Isso, na verdade, é uma frase de um padre, né? Eu não me lembro o nome dele agora também. Mas é interessante. E ele falou uma verdade, cara. É uma das maiores verdades que eu já ouvi, porque, assim, tem gente, cara, que quer convencer através de uma palavra, através de argumentos. Argumentos. E, assim, muitas vezes o argumento não serve para nada quando, na verdade, tem pessoas que sabem que ela está precisando, às vezes, de um abraço. Eu penso assim também. É aí onde entra a empatia do que nós estamos falando. De uma verdadeira amizade, né? Exatamente. O que ela está precisando, às vezes, é alguém para desabafar. E eu vou falar aqui algo para você, cara. Eu conheço muitas pessoas e tal, quando eu vou jogar bola, quando eu tô na rua mesmo, andando, conheço um monte de gente. E eu vejo que algumas pessoas que, quando elas eram mais novas, elas agiam de um jeito e hoje elas estão agindo totalmente diferente. Por quê? Porque eu acredito assim, tem pessoas, é igual você falou, tem pessoas tentando construir, tem pessoas, tipo assim, destruindo do outro lado, certo? Sim. Mas uma coisa que eu acredito muito, a verdade, ela sempre vai estar... Vai prevalecer. Vai prevalecer. Não tem pra onde correr, sabe? Por mais que o inimigo vai usar artifícios, argumentos e tal, mas sempre quando a pessoa se deparar sozinha, eu penso assim, quando a pessoa se deparar sozinha no canto dela, ela vai olhar assim e falar, rapaz, não tem como fugir. Eu acredito nisso. A verdade é uma só, né? E isso, assim, eu acredito nisso. É tão importante, cara. Assim, eu não sei se você tem consciência do que você acabou de falar. Porque, assim, você falou uma verdade, cara, mas, assim, se você pegar o livro de Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, ele diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que tem a ver esse versículo com o que a gente está falando aqui? Olha só, quando você tem o conhecimento, você entra na luz da verdade. E aí Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, você não tem como viver em paz, você não tem como ter uma vida próspera, uma vida cheia de Deus, você não consegue viver uma vida com qualidade se você não viver na verdade. Por mais que as pessoas tentem te puxar para a mentira, mas é como você falou, uma hora, cara, a ficha vai cair. Entendi. E quando essa ficha cair, voltando para Oséias, isso é a importância do conhecimento, porque ele diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento é o que traz a verdade. Né? Então, assim, é impossível eu ter, na luz da Bíblia, na palavra de Deus, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, vivendo fora da verdade. E quando essa ficha cai, o que eu entendo que o Oséias está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, a verdade é que você pode viver uma vida com Deus sem depender do sistema que foi criado em cima de mentiras. E assim, o que mais a gente vê é sistemas criados em cima de mentira. E quando a gente consegue sair disso e viver à luz da verdade, Jesus disse que a gente vai viver em liberdade, porque a verdade traz liberdade. E olha só que interessante, uma vez eu no encontro de varões lá da igreja, eu fiz uma pergunta para eles, assim, o que o verdadeiro conhecimento faz com você? Pergunta forte, hein? Não é? Porque assim, o conhecimento, a gente tem vários tipos de conhecimento, mas eu, na minha concepção, o verdadeiro conhecimento, ele traz consigo uma simplicidade, uma humildade, um reconhecimento de que você precisa aprender mais, um reconhecimento de que você tem o devido valor, mas as pessoas também têm.
né? Tanto é que a Bíblia ensina a gente a ver o outro como melhor que a gente. Sim. Isso já faz parte da sabedoria. E se você reparar na Bíblia, tem várias coisas interessantes. Um exemplo. Quando a Bíblia fala assim, ó, Jesus fala assim, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. Tá falando o quê? Não é só ser humilde, é de coração, mano. Exato. Tá entendendo? Aí eu ministrei sobre obediência na igreja. E a gente até falou isso no podcast que a gente vai postar também, que é assim, sobre obediência, certo? Mas não é só obedecer. Lá no versículo deixa bem claro, sincera obediência. Cara, assim, quando você traz uns versículos como esse, por isso que cada dia mais eu admiro Jesus. Porque assim, se a gente for ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e algumas passagens, eu já vi até alguns pregadores, não estou criticando, né? Longe de mim criticar pregadores, misericórdia. Mas eu já vi alguns pregadores falar assim, Jesus naquela parte ele foi ignorante. Não, Jesus nunca foi ignorante, ele foi enfático. Jesus ele foi enfático por quê? Porque Jesus falava como alguém que tinha autoridade. É diferente de alguém grosso, é diferente de alguém ser ignorante. Jesus falava como alguém que tinha autoridade. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele não só em palavras ele demonstrava essa humildade, mas em atitudes. Sim. Em atitudes. Em todo tempo, Jesus sempre se comportou como alguém humilde, alguém que se importava com as pessoas, com a dor das pessoas. E olha que detalhe você falar isso. Às vezes as pessoas acham que quando você tem autoridade, você não tem que ter empatia. Exato. Você tem que ser tipo o carrasco, senão as pessoas não mudam. E Jesus agia totalmente diferente. Exatamente. Por quê? Por causa da essência, né? Olha só, agora você me fez trazer à memória uma coisa assim que está muito assim fixa na minha cabeça em relação a tudo aquilo que os grandes homens da história construíram, né? Alexandre, César, o Grande, enfim, todos eles construíram impérios na força, na violência. Jesus construiu um império que perdura anos e vai perdurar muitos através de uma atitude de lavar os pés de 12 homens. Ou seja, alguns homens conseguiram autoridade massacrando pessoas, né, violentando pessoas. Jesus conseguiu autoridade sobre seus discípulos lavando os pés deles. Cara, isso é muito louco, velho, porque assim... Buga a cabeça. Não, você fala assim, como que o cara é o filho de Deus, velho? Assim, o cara é o filho de Deus, é o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado. E aí, assim, ele, cara, se curva diante do... Porque, afinal de contas, ninguém lava o pé de ninguém em pé, né? Ele se curva e lava os pés dos discípulos. Cara, nossa, que atitude. Que atitude mais extraordinária. Verdade. Eu fico assim, quando eu olho para uma atitude dessa, cara, assim, eu chego a pensar, cara, quem dera se a gente pudesse voltar no tempo, se a gente tivesse como voltar para poder viver essa época, porque assim, a gente conhece muito em relação às lideranças da Bíblia, Moisés, enfim, outros, mas Jesus, cara, ele é o maior exemplo de todos, não se compara, não tem comparação. E você acredita que Deus falou assim para mim, seja humilde. Aí eu fui nesse versículo. Aí eu ficava vendo esse versículo e eu falava, meu Deus, mas eu sou humilde. Aí toda vez vinha esse versículo e eu peguei e fui ler. Tudo que Deus vai falar, sabe o que eu aprendi? Tudo que Jesus fala tem uma chave. E a chave ali desse versículo, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde, não é só você ser humilde, é de coração, é de verdade.
Quando a gente fala, né, ó, alguém tá apaixonado ou alguma coisa, ela fica como? O coração dela fica arrasado, né? Então, porque Jesus sabe, e tanto é que em Provérbios fala que o coração é as saídas da vida, né? Guarde o teu coração porque dele procede as saídas da vida, né? Então é muito importante essa questão de ver os pontos-chave da palavra. Exatamente. Né? Tudo que você falou aí tem muito a ver conosco, porque assim, a gente lida com pessoas diariamente, né? E quando a gente não tem esse entendimento, a gente acha que assim, as pessoas são obrigadas a fazer. E às vezes a gente se acha dono daquelas pessoas. De alguma forma, nós pensamos o seguinte: eu não preciso ser humilde porque hoje eu conquistei ou eu estou em outro patamar diferenciado, mas pelo contrário, eu fiz um curso chamado Instituto de Vencedores. Só que isso é tão interessante que você vai ouvir, porque eu não queria fazer esse curso. Era um curso simples na igreja, né? Aparentemente simples. Eu falei, cara, eu já estudei teologia, vou fazer esse curso para quê? Então, assim, eu não tenho necessidade. Mas eu recebi uma direção do meu líder e falou, cara, tem coisas que você não precisa gostar, você tem que fazer. Verdade. E aí eu comecei a fazer o curso. No segundo módulo, sabe, é que não tem uma folha de papel aqui, mas sabe quando alguém pega uma folha de papel e amassa, cara? Eu me senti daquele jeito. É como se Deus tivesse feito isso comigo no segundo módulo. Por quê? Eu peguei, cara, não foi nem um versículo bíblico, mas foi uma frase que dizia assim: os galhos de frutos mais carregados são os que mais se abaixam. Cara, isso assim me quebrou no meio, porque a gente que vem do interior, quando a gente olha um pé de alguma árvore frutífera, aquele galho que mais tem fruto realmente é o que está mais para baixo. E assim, aí a frase dizia, os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Eu falei, meu Deus, olha o que eu aprendi no curso em uma frase. Eu falei assim, cara, eu posso ser o mais conhecedor de todos aqui, eu posso ter mais conhecimento do que todo mundo, mas se eu não tiver humildade, eu jamais vou chegar à condição de passar esse conhecimento para frente. Sim. Porque as pessoas não vão querer me ouvir. O que adianta eu ter conhecimento, mas assim, eu não ter humildade para saber... Porque assim, a humildade não é só você tentar de alguma forma demonstrar em palavras, é comportamento. É comportamento. E assim, quando eu me comporto de uma forma humilde, a tendência é eu atrair as pessoas para mais perto de mim, para próximo de mim. Fica mais leve a forma, né, de se aproximar, fica mais leve, né? Eu acredito assim. E eu que queria passar aquele conhecimento adiante, que eu tinha que ter isso. Como que eu ia passar se eu não tinha humildade de ouvir? De saber também ouvir. Então Deus tinha um propósito ali comigo. Sim. Então não existe na nossa caminhada cristã, não existe nada fora do propósito de Deus. Às vezes nós aprendemos, a Bíblia é bem clara em relação a isso, às vezes nós aprendemos com uma criança, mas você acha que quando nós olhamos para uma criança, nós olhamos com esse olhar de quem quer aprender alguma coisa? Não, dificilmente. Quando a gente olha para um músico, ou para um pastor, ou um irmão que às vezes é o irmão que fica na porta, você acha que a gente olha muitas das vezes com esse entendimento, nossa, eu preciso aprender. Cara, e parece uma coisa simples, mas o cara que está ali na porta, a irmã que está ali na porta, ele precisa ser uma pessoa diferenciada para estar ali. Sim. Porque se ele não tiver empatia pelas pessoas, no momento de receber aquelas pessoas... Imagina você chegar numa recepção de uma igreja, tá aquele irmão com aquela cara de delegado. Você já entra assim meio, né? Você já entra meio cabreiro, né? Sim. Poxa, o cara não me cumprimentou, não falou comigo, não me ofereceu água, não me mostrou banheiro. Eu já vivi essa experiência. Sim. Já vivi essa experiência
E assim, lógico que na época eu era um pouco imaturo, mas olha, Weber, eu vou te dizer, eu nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei. E olha voltei. só, e é um processo para, tipo assim, a pessoa que é arrogante, que alimentou o ego, para dela ela desfazer aquilo, vai ser um processo. Porque vai entrar manias, vai entrar várias situações, né? E é todo dia a gente buscando não voltar para, né? Não voltar aquilo que a gente era. E a dificuldade é muito grande, porque situações vão acontecer para nos chatear, para nos desanimar. Mas essa questão da empatia, eu acredito que cabe em todos os momentos da nossa vida. Porque eu vejo assim, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sim. Ou pior. E você acha que é fácil, né? a gente reconhecer isso? Não, é difícil. Difícil. É muito difícil. Às vezes a gente olha e a gente, às vezes, pelo fato de, às vezes, não querer reconhecer, a gente acaba fazendo, sabe o quê? Desprezando, falando, não, ele acha que é melhor do que eu. Mas é como eu já venho falando aqui, nós precisamos entender que nós estamos num processo de aprendizagem. E isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar. Você pode ter 20 anos de evangelho, cara, 30 anos. Sempre vai ter alguém para poder te ensinar alguma coisa. Verdade. E é assim que eu tenho vivido a minha vida de uns tempos para cá. E é legal isso quando alguém vê que você quer buscar conhecimento, ele fala assim, poxa, essa pessoa quer, eu vou ensinar, eu vou ajudar no que ela precisar, né? Porque é aquilo, né? A gente dá o que a gente tem. Exato. Né? Você não vai dar uma coisa que... Eu não vou te dar um iPhone, eu não tenho um iPhone. Exato. Né? E muito menos dinheiro para comprar. Tá entendendo? Então, poxa, que bacana essa conversa. E muito feliz, nego. E muito feliz mesmo que conversa maravilhosa. Você aí que está nos assistindo, nos acompanhando, compartilha aí com seus amigos, né? Tem vários vídeos, vai vir mais, a gente vai fazer mais daqueles lá que a gente que você marcou lá, tá bom? Deu sugestões lá. E dá um like aí, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pô, gente, assim, você que está nos assistindo, primeiro, assim, eu quero dizer que eu me sinto honrado por esse convite de estar aqui, porque, assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho facilidade em admirar as pessoas, né? E eu me peguei outro dia numa conversa com a minha esposa e eu falei assim, olha, o Weber realmente é uma pessoa diferenciada. Porque eu vi o Weber crescer, gente. Apesar de não ter essa diferença muito de idade, tem um pouco, né? Não vou nem falar. Né? Tem um pouquinho, mas eu vi o Weber crescer. O Weber era menino raqui. A gente se conhece há muito tempo. Então, se você gostou do nosso bate-papo, se inscreve no canal, dá o like. O mais importante de tudo. E a gente vai pôr embaixo aí nos comentários também o seu canal e tal. Instagram. Maravilha. Sim, nos acompanha lá. E o mais importante de tudo, passa esse vídeo para frente. Isso. Para que alcance o máximo de pessoas. Gente, obrigado, Weber. Muito bom, meu Deus. Deus abençoe. Top. Estamos juntos.